Estes são provavelmente os contadores, para muita gente, mais surpreendentes, que conhecemos o pré-pago. Evidentemente não precisam de contrato, o que se paga é o que se consome. Não é exatamente assim, mas tinham uma possibilidade extraordinária de explicar, por contraste, o que é que não se pode ligar a um contador pré-pago. E, com esta oposição, perceber o que é que quer dizer a tarifa, o que é que se paga exatamente quando se paga a conta da eletricidade, o que é que aparece no recibo. Esta é uma oportunidade de trabalhar por contraste. Vendem, de facto, energia ao quilo, pergunta ótima, então o que é que não se pode ligar aqui? Provavelmente é difícil ligar um frigorífico aqui. Portanto, tudo o que seja contínuo não é viável de ser pago à quantidade ou ao quilo. Portanto, provavelmente a fatura cobra a continuidade do serviço. Essa continuidade do serviço, mais o gasto elétrico, mais a relação de quantidade, produz aquilo que comumente entendemos por tarifa. Não é? E aí este episódio é organizado por contraste, porque a tarifa cobra o tempo de utilização e a quantidade utilizada, não simplesmente a quantidade de energia. O contador é de facto a interface entre o consumo e a distribuição e que assegura toda esta espécie de contrato social. Mas em tempos havia ainda outro interface, que eram os leitores cobradores, devidamente uniformizados e protocolados, que faziam as contagens e que anotavam ou escrituravam, não escreviam, escrituravam. E eram estas pessoas que iam à casa dos consumidores fazer as contagens. Esta descrição da vida de um cobrador-leitor, que evidentemente preferia prédios de habitação coletiva onde por patamar havia 4 contadores elétricos e 4 contadores de gás, e que anotavam as contagens, seja no livrete do cliente, seja no registro da companhia. Não é? Este duplo registro, e eram eles também que depois faziam as cobranças. Não é? Eram de facto a cara, eram os contadores de carne e osso que faziam funcionar todo este sistema. Eram uma cara humana que agora provavelmente deixou de existir, mas que estavam em contacto direto nesta charneira entre a energia e quem, por vezes, não tinha dinheiro para consumir. A função do contador biorário é gerir a rede a partir do consumo. Funciona da mesma maneira que a gestão dos transportes, com tarifas mais baixas fora das horas de ponta. O contador biorário, com as horas cheias e horas vazias, incentiva os consumos em horas de menor consumo para evitar um sistema que, tendo muitos picos e vales, tem um grande sobreaproveitamento. Isto, gerir a rede a partir do consumo, é uma oportunidade de criar uma intimidade grande com a produção. Ou seja, criar uma intimidade entre a máquina de lavar a funcionar à noite, em casa de toda a gente, e o rio que corre de dia e de noite. Porque aparece aqui associado ao aproveitamento dos recursos naturais, sobretudo à geração de energia através de centrais hidroelétricas nas barragens. No caso específico, a barragem do Picote, que é, de alguma maneira, uma transposição quase literal desta ideia. À custa de um contador biorário com horas cheias e vazias, hora de ponta e hora de menor uso,
o esforço manual, a propaganda, uma certa ideia de modernidade e o papel que o nosso contador doméstico e a maneira como nós usamos a energia têm na relação social com a natureza ficam de alguma maneira, pelo menos, problematizados.